Polônia foi o primeiro lugar também que a gente deparou com racismo, mesmo sendo sítio, mesmo sendo uma colônia, todo mundo está nas condições de igual, mas teve uma das mulheres, uma das miscigenadas, que era uma italiana, ela falava assim, quando vocês forem sair de casa, vocês cuidam bem, olha, se estiver passando o negro, você volta para trás que a viagem não vai ser boa. Agora que melhorou um pouco por causa das cotas, que a gente foi para onde teve direito de ir para a universidade, teve direito de cursar uma faculdade, fazer um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação, né? Tudo isso foi depois da lei de cotas. O que atrapalha muito é as fake news. Você pode falar o que você quiser na internet, né? Mas também as pessoas filtram também aquilo que você está falando de verdade e de inverdade. Então, o que eu acho que ela é um viés muito bom para quem sabe aproveitar esse viés para transformar alguma coisa, para fazer, para deixar uma mensagem, mas as fake news eu acho que é a pior coisa que pode existir ultimamente, porque uma mentira contada várias vezes, ela acaba virando verdade. Para muitas pessoas vira verdade, né? Ancestralidade, identidade, cultura, Minas Negras Gerais. Ela é nascida em terras mineiras, precisamente lá em Guaxupé, e ela é criada no Paraná desde os 2 anos de idade. Ela é descendente da etnia Iorubá e Ialorixá do Candomblé. Ela é graduada pela Faculdade do Brasil, Unibrasil, em Relações Internacionais. Ela é militante do movimento negro e ativista do movimento de mulheres e das comunidades de terreiros e religiões de matriz africana no Brasil. É doutoranda em educação pela UFPR. Em sua sabatina de doutorado, defendeu a tese Professoras Negras, Gênero, Raça, Religiões de Matriz Africana e Neopentecostais na Educação Pública. No Minas Negras Gerais de hoje, recebemos Iagunã Dalzira. Ocolofé, Iagunã. Ocolofé, Olorum. Salve, salve vossa força. Axé. Axé. Obrigado pela presença, viu? Entende que eu que agradeço. Estávamos esperando, estávamos ansiosos pela sua presença aqui, com certeza. O universo conspira, os orixás nos abençoem e nos inspiram também, não é mesmo? Axé. Axé. Vem cá, qual que é o significado de Iagunã? Então, o significado, você quer dizer a grande, Gunã é grande, e a é mãe, grande mãe. Ah, grande mãe. Faz sentido. No tamanho eu acho que sou. Agora não, eu tento tamanho, não, mas parte. a sua grandeza, né? De trabalho, de espírito, né? Uhum. E quando é que o candomblé entra na vida da senhora? Fala para mim. Não, o candomblé acho que sempre teve, né? Só que eu não percebia na infância, os pais ficavam velando muito para que não... Na verdade, não era o objetivo deles que fosse, escondendo atrás da Igreja Católica, da religião católica. Então, sempre quando as coisas ficavam mais difíceis, levava uma roupa para benzer, na benzedeira, trazia, levava água, vinha, dava água para tomar. E foi levando assim. Chegou uma época que não deu mais. 46, 45 anos, não, os 40, 42. Eu não tive assim, uma insônia muito forte, 17 noites de insônia, eu não dormia nem durante o dia, nem durante a noite. Aí eu fui procurar, eu corria muito, afastava qualquer possibilidade de aproximação, mas aí eu tive que procurar por conta disso. E aí o candomblé foi entrando. No primeiro momento, eu fui, o Babalorixá jogou, consultou Ifá, falou, você vai ter que iniciar. Falei, não, o que tem que fazer? Eu tenho que raspar o cabelo. Falei, de jeito nenhum. Achei que era um horror, né? Hoje eu acho que é a coisa mais comum do mundo, né? Aí eu falei,
eu não vou andar na rua sem cabelo, né? O grande cabelo eu tinha na época. Aí ele falou, não, você não vai mesmo, você vai usar um torso por um bom tempo até crescer. Mas aí eu pensei, não, eu não vou. Pensei, eu só estou aqui para dormir. O que eu queria era dormir. Qualquer possibilidade de dormir, eu faria para conseguir o sono. Aí eu depois deu um banho, jogou o banho na minha cabeça, só lavou o ori. Falou, hoje você vai dormir. Não sei por quanto tempo, mas você vai dormir. E eu vim para casa, pensei, só isso, né? Para mim foi tão pouco que tinha, eu achava que ia fazer, nossa, malabarismo para dormir. E aí vim para casa e dormi mesmo. No dia seguinte, a minha mãe que me chamou, acho que achou que eu tinha partido para o outro lado, mas eu estava dormindo realmente. E daí para cá, aí eu acreditei pela primeira vez, porque não foi, na minha visão, não era tão grandes coisas o que ele fez, mas fez com que apaziguasse uma grande inquietação que estava na minha vida, que era a insônia. E aí fui conseguindo, antes eu ia para lá, ficava arrancando grama da erva das gramas, limpando o quintal, não entrava muito dentro de casa, ficava meio... Aí depois eu comecei a ir fazer, ajudando nas coisas mais simples, e fui entrando até que aí dei um buri, depois fiz a iniciação em 86. Aí achei que foi a coisa melhor que eu fiz na vida, né? Não fico fazendo isso para que os outros façam o que eu fiz. Para mim foi a melhor coisa. E estou aqui até hoje, né? Já 30 e poucos anos. Cheio de axé. Tento manter. É. Yagunã, a senhora acaba de defender uma tese de doutorado aos 81 anos, né? Coisa rara hoje no nosso país, quiçá no mundo, né? A última sexta-feira vai entrar para a história da UFPR. O renovado auditório em Nicaldeira, no campus Rebouças da universidade, foi o local que agora ficará marcado para sempre como aquele que recebeu a defesa de doutorado de um dos maiores ícones da resistência negra de Curitiba. A mãe de santo, Yalorixá do Candomblé, a sacerdotisa Yagunã Dalzira Maria Aparecida, de 81 anos, defendeu a sua tese de doutorado junto ao programa de pós-graduação em educação da UFPR e, recentemente, recebeu o conceito 7 na avaliação quadrienal da CAPES, a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. O conceito máximo indica não apenas a qualidade do programa, mas a inserção internacional da sua produção científica. Já deixamos aqui os nossos parabéns. Obrigada. E o site Top View descreveu a senhora, descreveu uma das falas da senhora de uma entrevista, que a senhora diz o seguinte: sempre quis ter alguém para falar das minhas dores e causar de igual para igual. Às vezes você vai falar com o outro que não viveu isso, e ele vai dizer, é mimimi, coisa da sua cabeça. Será que você não está complexada? E aí, eu pergunto para a senhora, esse mimimi sempre aconteceu ao longo da sua vida? Ou será que isso se intensificou nos últimos 4, 5 anos? Sim, antes era bem menos, até porque as pessoas não tinham muita coragem, não tinha muito diálogo com a gente, mas eu perdi uma amiga de 14 anos de amizade por conta dessa dúvida, desse mimimi também, quando eu entrei para o Candomblé. Não é que eu perdi, eu me afastei dela. Né? As máscaras caem, né? Cai. Aí eu não para mim não interessava muito, que ia ficar umas 3 vezes ela me criticou, e aí eu não, mas eu vejo que agora, hoje, aumentou, né? Aumentou mais, aumentou a busca, é uma coisa bem hipócrita, porque aumentou a busca pelo terreiro e aumentou também a violência pelo terreiro. Então, quer dizer, por um lado, as pessoas, às vezes até o mesmo que usa de violência verbal, mas que busca numa hora de desespero o terreiro. E a gente é obrigado a atender todo mundo, e atende, né? Do lado de lá, do lado de cá, do meio, da extrema, todo mundo que vem procurar, a gente está
disposto a atender, até por conta dessa compreensão de que a gente tem mais, não é que tem mais para dar, mas a gente tem uma ótica diferente do que eles pensam de nós, né? Uhum. A gente tem certeza do que nós somos, então isso facilita muito. Tem certeza do que nós somos, tem certeza de quem está com a gente, tem certeza da nossa orixalidade, da nossa ancestralidade, e isso é o suficiente. É uma religião de herança, né? Então, essa herança, eu sempre falo que essa herança, a gente pode... Uma herança é assim, a gente ganha uma herança. Se a gente cuida, ela vai prosperar. Se a gente não cuida, a gente corre o risco de perder e voltar para estaca zero de novo, né? Então, na religião eu vejo assim também. Há muitos que recebem essa herança, cuida, né? Para a vida toda. Outros que vai até um pedaço só e desfaz a herança, ou então não cuida, não zela. É um zelo que você tem que ter, como você zela do seu corpo, zela das suas coisas, dos seus bens, né, da sua memória. Né? Tudo é um zelo. Sem dúvida, sem dúvida. Assim, voltando um pouco na sua história de vida, a senhora, né, filha de trabalhador rural e de uma empregada doméstica, né? Quais as memórias que lhe vêm à cabeça quando a senhora se recorda dessa trajetória da família, né, saindo de Minas e indo para o Paraná? Logicamente, a senhora era pequena, não se lembra de quase nada disso, mas ao longo da sua infância, adolescência, quais memórias vêm na sua cabeça? De infância, assim, como eu não fui na escola, não fui alfabetizada na infância, era a infância só de brincadeira mesmo, das brincadeiras, das amizades, das cantigas de roda. A gente tinha muita brincadeira, eu acho que muito melhor hoje do que as brincadeiras de aparelhagem, né, eletrônica, sem dúvida. Mas a memória que eu tenho é das mudanças, né, de sair, deixar tudo para trás. A gente, quando é criança, a gente tem muito apego ao local. Né? Meu pai mudava assim com facilidade, ele saiu, casou em Minas, veio de Minas para São Paulo no dia do casamento, né? Minha mãe não conhecia ninguém da família dele, e já veio para a casa do sogro e da sogra com ele. Né? Ele tinha 18 anos e minha mãe tinha 22. E ela foi sempre o esteio da família, não economicamente, mas assim, de estrutura, tudo ele vinha falar com ela, era muito bonito, a lembrança que eu tenho era muito isso, eles conversavam muito, meu pai tocava cavaquinho muito bem, era da da banda de música de Guaxupé, ele tocava baixo, depois saiu de Guaxupé e veio, aí ele já sabia tocar cavaquinho, então ele sempre sentava no sítio, não tinha luz, era lamparina, então as pessoas dormiam 9 horas, já estava todo mundo acamado né, porque não tinha outro recurso. Então, umas coisas bonitas que eu me lembro, que os amigos do meu pai, a gente morava num lugar que era uma colônia, mas era uma colônia de negro, tinha 2 famílias brancas, uma miscigenada e outra branca mesmo. Aí no Paraná? No Paraná. Era um quilombo? Não era, a gente aquilombou ali, né, e nós fomos formar café, então a gente foi para lá, para Centenário, formar café. E aí, formar o café, depois quando o café já estava com 4 anos, que já estava tudo florido, veio a primeira geada de 55, aí acabou com tudo. Foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar, por conta da desilusão, né? Então, essas lembranças é que vem muito. Quando a gente não vai à escola, então não tem muito de troca dessa sociedade, de interar uma sociedade com a outra, né? Era a nossa sociedade rural, mas tinha umas coisas muito lindas, que os amigos do meu pai chegavam, às vezes, na minha casa à noite, eu me lembro, para conversar. Todo dia tinha um bate-papo. Um ia na casa do outro para conversar, trocar ideia. Como não tinha, só tinha um rádio, né? Geralmente, naquela época, era o Pioneer. Hoje já tem várias marcas, mas aí escutar o rádio um pouquinho, a hora do Brasil, depois chegavam na casa do outro, então eles levantavam a aba do chapéu, falavam, sim, senhor. O dono da casa falava, senhor, sim. Então eu achava uma coisa linda, tanto do cumprimento como da afirmativa.
Aí entrava para dentro, conversava um pouco, ia embora, no outro dia o outro ia na casa do outro. Então havia essa interação muito mais frequente e mais fiel também, né, das amizades. Então nessa primeira vez, nessa colônia foi o primeiro lugar também que a gente deparou com racismo, mesmo sendo sítio, mesmo sendo uma colônia, todo mundo está nas condições de igual, mas teve uma das mulheres, uma das miscigenadas, que era uma italiana, ela falava assim, quando vocês forem sair de casa, vocês cuidam bem, olha, se estiver passando o negro, você volta para trás que a viagem não vai ser boa. Então, aquilo, a mãe sempre discutia isso com a gente, como que não vai ser bom, e a gente foi pensando nessa questão, nessa possibilidade. Acho que daí que vem a luta contra essas questões todas, né? E a gente está lutando até hoje com o mesmo racismo, ele só muda de face, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, claro, com certeza, com certeza. Daqui a pouco a gente volta nesse assunto. Eu tenho umas perguntas aqui exatamente sobre isso, mas eu quero te perguntar agora o seguinte, porque o site da revista Carta Capital ele diz o seguinte: mais que mestre, doutora ou Ialorixá, Yagunanda Alzira é hoje uma personalidade do movimento negro. Aí isso me deu a entender que somente agora a senhora se tornou ativista do movimento negro. O que a senhora diz sobre isso? Eu acho que agora eles me perceberam, porque eu estou aí desde os anos 70 batalhando com a mesma causa, né? Movimento negro, trabalhar o movimento negro na ditadura. Hoje a gente está voltando a um clima muito diferente, muito perigoso também, mas na ditadura era assim, a gente nem sabia que era dita, né? A gente estava fazendo nosso trabalho, não tinha uma inocência de achar que não estava ofendendo ninguém, mas a gente era seguido, ia para o Rio de Janeiro. Eu lembro que uma vez eu fui para o Rio de Janeiro, cheguei na rodoviária de manhã, e aí eu ia saindo da rodoviária, veio um menino negro e disse para mim assim, a senhora vai para onde? Eu falei, vou para a Baixada Fluminense. Eu aconselho a senhora a sentar, esperar o dia clarear para a senhora sair daqui. Pensei, mas por que ele está falando isso, né? Eu queria chegar bem cedinho lá, para ser das primeiras que chegava, para a gente ir discutindo as questões, mas eu fiquei. Aí ele me deu uma cadeira, eu sentei, e depois ele falou, agora a senhora pode ir, depois que clareou o dia. Quando eles estavam esperando ali fora, era só a senhora sair, eles iam pegar a senhora, porque eu já estou cansada de assistir isso. Então, quer dizer, ficava os raposas lá sondando, né? E a gente já vinha acompanhado, a gente ia acompanhado, então já tinha um informante que dizia que a gente estava indo, que ia desembarcar. E não, eu não era uma pessoa perigosa, não era violenta, não era agressiva. Só que o nosso discurso era, a gente ia para uma praça aqui que chama Boca Maldita, e a gente montava palanque, tinha um senhor que emprestava luz para a gente, fazia iluminação. Eu lembro, o meu primeiro discurso foi em 84, nesse palanque. Eu falava, discursando, a gente estava naquela euforia, tinha descoberto o que fizeram com a gente na colonização, porque até então não tinha um estudo ainda. Tinha estudo, mas a gente não tinha o hábito de ler, não tinha alcance, né, essas leituras. Aí eu vi as pessoas, vinha sempre 4 homens aparelhados de roupa preta, assim, com passo, tipo uma marcha, ia cada vez aproximando mais daquele palanque. Mas eu não tinha, eu sabia que era comigo, mas eu queria passar a mensagem, quanto mais rápido para passar aquela mensagem. É inegável que em todas as organizações da resistência armada houve uma presença negra significativa, inclusive no comando dessas organizações. Este aspecto é ignorado, na verdade, como parte dessa visão, né, que a democracia, o mito da democracia racial consagra, que é a visão do negro invisível. Não havia, por parte do regime, uma política deliberada de perseguição aos negros. Mas aqueles negros que, por serem militantes sindicais, por serem militantes políticos, eram detidos, eles acabavam sofrendo com muito mais vigor, né, os males da repressão, porque se somava o combate a eles pela militância política ao preconceito social. Porque como é que esse negão, o nego besta, vai metido a besta, como se
ser revolucionário, ser um intelectual combatente, se engajar em lutas políticas fosse privilégio, fosse específico dos seres humanos brancos. Analisar o papel dos negros na ditadura significa, concretamente, analisar o nosso papel na história recente do Brasil e na história brasileira. Segundo um levantamento da Comissão da Verdade Rubens Paiva, de São Paulo, dos 437 desaparecidos políticos da ditadura, 42 são negros. Entre eles, Oswaldo Orlando da Costa, conhecido como Oswaldão. A gente não sabia quem era. Sabia que era um tio, que tinha ido para o exterior, que estudava engenharia, mas não podia citar o nome dele. Então, quando eles acham que eu estou começando a luta hoje, foi muita luta mesmo. Então, eu participava de um grupo chamado Grupo de União e Consciência Negra, e nesse grupo a gente organizava naquela época, eram uns slides, nós fizemos lá no Rio de Janeiro com o Betinho, a Maria, a Cleusa, que era da esposa do Betinho, e uma outra que trabalhava esqueci a organização deles lá. Aí eles iam para lá, para a Baixada Fluminense, a gente se organizava para fazer as discussões, eles tinham advogado nesse grupo, que orientava a gente, eles falam que a gente era um grupo atrelado à igreja, eu falei, daí não tem problema nenhum, por que seja. Na época, eram os dois polos que se convergiam ou divergiam em vários momentos, mas que apoiavam a gente, eram os bispos, na verdade, os padres, padres nem tanto, mas o bispo, que tinha paróquia, né? Tinha a diocese, e as pessoas quando ia preso ou era perseguido de uma forma mais cruel, assim, recorriam ao bispo, porque era a pessoa de autoridade que a gente conhecia. O outro lado a gente não tinha, né? Então, eu acho que quando eles reconhecem a minha luta agora, parece que você só valoriza a luta se passar pelo viés acadêmico, se você passar pelo esse crivo acadêmico, se você tiver conhecimento. Os saberes não é contado. Saberes, as lutas, tudo se soma. Eu entendo que é muito importante, mas a luta vem muito antes. Muito antes. A luta para permanecer no candomblé, a luta para apoiar. É muito difícil também essa questão do apoio, que você tem que dar o apoio. Você apoia, você tem que falar com todo mundo, né? Todo mundo. E tem pessoas que não dá para você fazer nada, praticamente quase nada, mas você tem que ouvir, pelo menos, né? Então, a luta antirracista é muito longa e muito profunda também, né? Imagina, meu pai já lutava contra o racismo. Ele era da banda de música de Guaxupé e ele saiu da banda porque eles queriam que ele tocasse um instrumento e ele queria o outro. Então, não, preto tem que tocar esse daqui. Não lembro se era o baixo ou se era o trombone. Que ele não queria, acho que era o trombone que ele não queria o baixo. E aí ele não quis tocar, por isso saiu da banda. Né? Uhum. Então, e aí por isso ele saiu. Então eu acho que são as frustrações também por imposições, né? Já tudo isso é questão racial também. Por que ele não podia tocar o instrumento que ele quisesse, né? E ele sempre falava isso para a gente. Então a questão de estar para chegar até aqui, você tinha que ter uma luta anterior. Eu acredito assim, porque essa luta anterior que foi de conscientização, foi de luta, de saber por onde ir, Depois a gente foi percebendo que a ditadura era a ditadura, que era assim. Estive no camburão de polícia, saí do camburão, me puseram para fora, porque estrategicamente quando eu me vi dentro do caminhão, fui lá do carro, do camburão. Eu fui para... Minha mãe pediu para ir ajudar meu irmão, que ele estava prendendo meu irmão, que foi separar uma briga. E meu irmão nem estava na briga, foi lá para ajudar os amigos e caiu no carro. Todo mundo era bandido e pronto. Aí a minha mãe pediu, vai lá para tirar o Nelson de lá. E eu fui, aí ele nem me ouviu, só me empurrou dentro do camburão, falou, entra aí, vai embora todo mundo. Aí eu fiquei bastante apavorada, porque nunca tinha entrado no camburão de polícia. Aí eu falei para minha irmã, pus o rosto na janelinha, falei, olha, pega a minha agenda lá na cabeceira da minha cama e liga para o doutor Mário Jorge. O doutor Mário Jorge era um advogado aqui que dava jeito em tudo, né? Então eu pensei, eu vou ter que falar
o nome do mais poderoso que tem. Aí eles ouviram, pode descer daí, pode descer. Falei, não, agora eu vou. Mas, claro que eu não queria ir, né? Mas só porque eu fiquei pensando, agora eu tenho que ficar firme. Aí não, puseram para fora, meu irmão foi, mas eles me tiraram fora do Tamborão. Então esse Mário Jorge eu não conheci, sei da fama, ele já faleceu, né? Era um curitibano aqui que era tipo advogado do diabo mesmo, que dava conta de todas as questões mais sérias, todo mundo chamava por ele. E eu, sem ter dinheiro, sem ter recurso nem nada, me veio na cabeça chamar por ele. Aí ele me salvou, sem me conhecer, sem eu conhecê-lo. Então a luta era muito diferente, muito louca. Meu amigo foi para Belo Horizonte, foi preso lá, só porque ele estava com várias passagens. A gente tinha como troféu guardar as passagens, né? Porque a gente tinha organização internacionais que financiava nossas passagens, né? Que mandava dinheiro para pagar as passagens, a gente não tinha dinheiro para viajar para lugar nenhum. Então a gente era mal visto por isso também, né? E a gente ia para o lugar que tivesse reunião, aglomerava, fazia reuniões e discutia, vinha para casa, eu viajava, fui a primeira da minha casa a viajar sozinha. Meu pai ficava muito desesperado, né? Falava, meu Deus, eu não criei filha para ser desse jeito. Tá indo embora de novo? Eu falava, estou indo, pai. E a benção ia. Mas eu tinha esse objetivo maior, né? E quem me chamou para a luta mesmo, para conscientização, foi a Conceição Felipe. Ela mora numa cidade de Minas, eu esqueci agora o nome da cidade dela, e ela na época morava aqui, e ela me chamou para a reunião. Dessa reunião, eu estou até hoje, né, batalhando. Cada dia, claro que a gente muda as estratégias de luta também. Hoje eu não posso ficar correndo atrás de tudo quanto é confusão, por exemplo, eu ia em tudo que falava, está desocupando uma casa lá em tal lugar, um bairro, eu estava lá, eu ia atrás, não sabia nem o que eu ia fazer, mas eu estava lá. Hoje já mudou um pouco, eu faço mais a luta aqui mesmo, até porque não tenho mais estrutura para estar enfrentando da forma que eu enfrentava no passado, né? Uhum. Mas, com o advento dessas tecnologias, como a internet, por exemplo, o que a senhora acha que melhorou ou não melhorou tanto assim em questão de engajamento político, ativismo político? Eu acho assim que é um instrumento maravilhoso, que tem um potencial, que as coisas chegam muito rápido, não é? Mas chega bem e mal também. O que atrapalha muito é as fake news. Você pode falar o que você quiser na internet, né? Mas também as pessoas filtram também aquilo que você está falando de verdade e de inverdade. Então, o que eu acho que ela é um viés muito bom para quem sabe aproveitar esse viés para transformar alguma coisa, para fazer, para deixar uma mensagem. Mas as fake news eu acho que é a pior coisa que pode existir ultimamente, porque uma mentira contada várias vezes, ela acaba virando verdade. Para muitas pessoas vira verdade, né? Então, isso que a gente está vivendo. Eu fiz no mestrado, eu trabalhei a questão da tecnologia e a internet e o candomblé. Então, eu queria mostrar assim, o benefício que a internet poderia trazer para o candomblé e o malefício também poderia. E não deu outra. Hoje a gente está vendo aí que ela trouxe muitas coisas boas, tem lá um veículo que a gente poderia usar, pode usar para coisas muito boas, mas que em muitos momentos não está usado para beneficiar, e só mesmo para vir uma brincadeira, né? Eu acho que a internet é séria, ela veio para ser uma coisa séria para o povo, se souber aproveitar, né? Tanto faz o lado ruim como o lado bom, a gente poderia ficar com o lado mais verdade, né? Sem dúvida, sem dúvida. É tudo uma questão de construção, né? Uma construção lenta, mas gradativa. Eu venho notando um ativismo negro que vem sendo criado passo a passo, né? Principalmente em redes sociais. A senhora sente uma força maior vindo por aí, tão ativa quanto aquele ativismo em que a senhora estava engajada em época da ditadura, não? Eu acho que ficou um pouco adormecido, né?
afastou um pouco do homicídio. Em alguns momentos, determinados momentos, a questão vem com mais força, então parece assim, dá uma aquecida na questão. Depois esfria de novo. Eu acho que a gente teria que ter, assim, um ativismo mais frequente, né? Hoje a gente tem a possibilidade da escrita, né? Tinha no passado também, mas muito menos pessoas tinham o poder da leitura ou o hábito da leitura mesmo. Hoje a gente tem mais próximo da gente. A gente pode manifestar também na escrita, pode manifestar no discurso, pode manifestar de várias formas. Não precisa ir para o enfrentamento, né, de corpos, como na época, a gente teria muitas vezes que fazer, né? E recebia muitas vezes isso. E a gente está vendo que as coisas não estão mudando. Então, essas questões do racismo nos shoppings, os grandes shoppings, fica ali mesmo, tem um aquecimento no momento, depois a coisa esfria, volta a mesma coisa. Então, a gente poderia fazer uma coisa bem diferente, que não precisava luta, não precisava nada, só boicotar. Eu acho que o boicote seria a nossa resposta. Só que as pessoas não têm ainda essa consciência, eu acredito. Se alguns têm, outros já não obedecem, já vai, porque os americanos só conseguiu transformar, e não está bom ainda, né? Mas transformar algumas coisas através da escrita, através dos boicotes, através da força e do grito mesmo de rua, não é? Mas as coisas ainda estão. Então, a gente com a palavra, com o discurso, e o país procurando se armar, entendeu? É uma coisa bem mais diversa que a gente vai vendo. Sim, uma questão ambiental, eu vejo a questão ambiental, a gente poderia fazer muito mais na discursiva, mas a gente tem um veículo ali, que é a internet também, e que não está, parece que a gente não está sabendo manusear, ou tem medo, não sei o que está acontecendo, porque no passado a gente ia para a rua, fazia manifesto, aqui mesmo cheguei a fazer manifesto de rua pelo meio ambiente, né? A gente pensa que o meio ambiente é a Amazônia só, é um lugar que a gente está, né? Meio da gente, o meio onde a gente está vivendo, o meio dos nossos, e aí quando discute o meio ambiente, acha que é só quando derruba uma árvore, também, mas tem muito mais o que discutir, o que proteger, porque é a vida, né? Proteger a vida. Existem muitos outros biomas, né, além da Amazônia, né? Muito. Só aqui no Brasil. Né? Eu gostaria de voltar um pouco, falar a respeito da sua tese de doutorado, Professoras Negras, Gênero, Raça, Religiões de Matriz Africana e Neopentecostais na Educação Pública. Né? É um assunto que traz à tona questões de altíssima relevância acerca da comunidade negra brasileira, como, por exemplo, a aplicação da Lei 10.639 de 2003 nas escolas, violência e incompreensão por parte de movimentos neopentecostais às religiões de matriz africana e racismo estrutural. Eu gostaria que a senhora pudesse tecer um comentário acerca desse assunto. Não, é porque parece que a gente está discutindo, quando fala está discutindo religião, mas religião não é para discutir, sim, mas ela está sendo aí, ela está fazendo os estragos que está fazendo, em nome de Deus, né? Está se matando em nome de Deus, está fazendo coisas, quebrando os nossos sagrados em nome de Deus. Então a gente tem que parar e ver que Deus é esse que está sendo atuado, porque não é do que a gente conhece, não é. Então, de 70 para cá, as coisas mudaram muito, né? Aí entrou esse viés mais forte, aí, que é os neopentecostais, que são os mais novos que vieram. Começou com 2 pessoas, que agora não me vem o nome, está escrito lá na minha tese, mas eu não me lembro o nome, que chegaram no Brasil, que implantaram uma nova igreja, né? Entre as igrejas mais antigas que estavam aqui. E dessa foi ramificando, foram vindo mais, grande parte dos fundadores não são brasileiros, né? Não são brasileiros, dos primeiros. E aí foi ramificando, foi enchendo a igreja, depois veio a campanha da prosperidade, né? E aí essa prosperidade, também em nome da prosperidade, se fez muita coisa e se faz também. E a violência, tanto que aumentou a violência em nome
das religiões, né? As igrejas neopentecostais são a Igreja Universal do Reino de Deus, do tal Edir Macedo, fundada em 1977, no Rio de Janeiro. A Igreja Internacional da Graça de Deus, fundada pelo R.R. Soares, em 1980, também no Rio de Janeiro. A Igreja Renascer em Cristo, fundada em 1986. E a Igreja Mundial do Poder de Deus, do tal Valdemiro Santiago, aquele pilantra com chapéu de vaqueiro que vendia feijão mágico, que vendia a cura para Covid, fundada em 1998 em São Paulo. Tu fica pensando quem é que vai... Bom, não, te acalma. Oh, Deus, por favor, me acalma. Deus, oh, Deus, tá. Deus me acalmou. Essas igrejas neopentecostais, especialmente a Igreja Universal do Reino de Deus, passaram a ter uma prática mais voltada para o cotidiano. E, além de tudo, começaram a criar situações de total hostilidade contra outras religiões, especialmente, evidentemente, aquelas que são contra o imaginário neopentecostal, a Umbanda, o Candomblé, essas incríveis, maravilhosas seitas de raiz africana que tiveram uma importância enorme na cultura do Brasil. E eles começaram a pregar essa coisa que, na verdade, é um combate a essas religiões de matriz africana. E eles querem, além de converter quase que à força os praticantes dessas religiões, que tem uma ligação cultural muito maior com a história do Brasil. Oh, Deus, me acalme, por favor. Me lembra agora o pastor, como é o nome do nosso antigo pastor aqui? Nós tínhamos um pastor aqui na Flórida, o pastor Arnaldo, o bispo Arnaldo. Cara, tu sabe que eles estão querendo fechar um terreiro de candomblé, eles perseguem a Umbanda, né? E aí as religiões de matriz africana não é que ela seja coitada, boazinha, coisa, mas não é isso, é um outro perfil de acreditar num Deus que não é esse da dolorização. E aí ficou essa questão. Então eu procurei discutir essas questões dentro da escola, porque hoje está proibido praticamente falar de gênero, né, nas escolas. Então, quando falo de gênero, até a campanha agora está usando isso, agora com um viés totalmente distorcido. Então, parece que falar que a mulher usa rosa, o homem usa azul, já está resolvido. Pronto, só essas duas cores resolvem a questão. E é muito mais profundo se falar. Então, eu quis falar de gênero, de raça, né? Que raça, eles falam, raça é humana. Mas quando é para descer a madeira, ele sabe qual é a humana, né? Não é tão humana assim. Então, é raça humana, a gente sabe que é raça humana, mas quem criou a questão de raça não fomos nós, foram eles, os imigrantes, os eurocêntricos, né, que criou, e isso faz uma diferença muito grande no nosso dia a dia. A questão de raça, a separação, né, há uma separação através da racialização, né, e enquanto professoras negras, eu escolhi porque eu acho, não tenho certeza, que aí está um viés mais profundo da conscientização mesmo, de trabalhar, de como trabalhar. Então, tem uma lei que é a 10.639, que está aí há já mais de 13 anos, 14 anos fez agora, e que não foi trabalhada de acordo como deveria ser, porque é uma lei, né? Foi imposta uma lei, foi a queixa nossa de movimentos sociais, movimento negro, para que houvesse uma lei para falar sobre a história do negro que não foi contada e continua não sendo contada, né? Então ela está muito aquém, muito tímida ainda. Algumas professoras trabalham, porque no momento em que entrou a Lei 10.639, estrategicamente entrou o ensino religioso. Então, quem trabalha o ensino religioso acha que está trabalhando a Lei 10.639. Não é verdade, né? Porque não é a Lei 639, não é para trabalhar, não é para catequizar, é para contar a história dos africanos e dos afro-brasileiros. E se contar essa história realmente como ela é, a gente viu agora no filme, é um filme, mas ele dá um exemplo muito do que é o país lá do como que chama lá da mulher rei? Daomé. Do Daomé. Então, os daumeanos não teve o direito de contar suas histórias, né? Também.
mesmo, não só eles, várias outras etnias que não têm o direito de contar a sua história. Quem conta a história é quem realmente escravizou. Então, essa questão era o inverso que a gente queria. Como não tem indenização para os negros, não tivemos, esse seria uma parte da indenização que o Brasil faria, contando a real história dos negros, que é muito cruel a história dos negros aqui no Brasil. Então, passou pela eugenia, né, que foi uma peneira que era para eliminar ali, e passou e muito das questões raciais mais fortes, mais gritantes, realmente foram criadas aí, porque eles diziam que o negro tinha o QI mais baixo, que o negro tinha o crânio menor do que o outro, não sei quem foi que mediu, a gente sabe quem foi, né? Mas que foi reforçando essas questões todas de raça, de racialização. Então, realmente, não existe raça. A raça é a raça humana, mas na hora da discriminação é a raça humana, é o negro, é o branco, é o negro. A gente viu agora com o Seu Jorge, né, lá no Rio Grande do Sul. Absurdo. De negro, de macaco, vai achatando de uma forma que a pessoa pode ser forte, mas não... Um artista de renome e de respeito internacional. De respeito. Né? Então... Mas ainda bem que ele soube dar um recado, passou uma mensagem muito primorosa, eu achei, para o momento a gente está sofrendo uma questão de racismo tão forte como ele sofreu, ter assim uma estrutura de vir a público e colocar da forma que ele colocou. Eu tenho enorme respeito ao Estado do Rio Grande do Sul e toda a sua gente. Na última sexta-feira, dia 14/10, fui contratado para fazer uma apresentação na cidade de Porto Alegre, no Clube Social Grêmio Náutico União. Era um jantar de gala com pessoas muito, mas muito bem vestidas para aquela ocasião. Um evento reservado somente para os sócios do clube. Particularmente não percebi nenhuma pessoa negra no jantar. E as pessoas negras que eu encontrei foram somente os funcionários que... Uma coisa que me causou muito espécie, eu ouvi dizer que eles estavam proibidos de olhar para mim ou falar comigo quando eu chegasse no local do show. Mas o importante é que no final do show eu falei com todo mundo e abracei todo mundo e tirei foto com todo mundo. A verdade é que eu estava bastante empolgado, porque já fazia um certo tempo que eu não me apresentava em Porto Alegre com a minha banda. Me apresentei sim, mas com o meu parceiro e companheiro, amigo, Alexandre Pires, na turnê Irmãos. Estávamos todos muito felizes de estar em Porto Alegre quando chegou o final do show e eu saí do palco. Quando eu cheguei atrás do palco, eu começo a escutar muitas vaias e xingamentos. E logo por conta disso, eu percebi que não seria possível voltar para fazer o famoso bis. Mas sozinho retornei ao palco e de maneira respeitosa agradeci a presença de todos, me despedi do público presente e me retirei do local do show. Na verdade, o que eu quero dizer aqui é que eu não reconheci a cidade que eu aprendi a amar e respeitar. Não era a cidade que eu conhecia. Dos inúmeros shows com as bandas amigas, o Rapa, Planet Hemp, Farofa Carioca e por aí vai. No Teatro Opinião de Porto Alegre, no Festival Atlântica. Na verdade, o que eu presenciei foi muito ódio gratuito e muita grosseria racista. Quero aqui agradecer imensamente o carinho e suporte que recebi de toda a gente de Porto Alegre que se sensibilizou com o que aconteceu e ao longo do dia inteiro, no dia de sábado, 15/10, me mandando mensagens de apoio a mim e de repúdio ao comportamento de alguns no clube. Comportamento que contribuiu para a vergonha alheia dos demais presentes. Com isso, quero também dizer que é muito bom saber que, ao menos depois de tudo isso, a nossa conexão não se rompeu e nem se romperá. E agora estaremos bem mais fortes e unidos, cada vez mais na luta intensa contra o racismo e toda forma de preconceito e toda forma de discriminação. Parabenizo ele por
Fez por ele, fez por nós, fez por todos os negros brasileiros, né? Ou não brasileiro também, que hoje a questão também está dos negros que saem de seus países, vêm para o Brasil buscando algo melhor, tem que passar por esse viés sem ter conhecimento de causa desse viés, do porquê de tudo isso, né? Da minorização do negro perante o não negro, né? Sem dúvida. E uma outra coisa interessante que o Sr. Jorge falou, puxando esse gancho, assim, quase no final, né, da declaração dele, conclamou, né, as comunidades pretas brasileiras a se unirem, né, nessa luta antirracista, né, porque há muito a fazer ainda, né, uma desconstrução dessa ideia eurocêntrica, colonial, né, e como é que você consegue, como é que você vê o horizonte daqui em diante para o preto brasileiro? Vejo que está melhorando, aos pouquinhos está melhorando, até na forma dos pesquisadores negros, já estão procurando mais. Eu vejo o pessoal que trabalha com a filosofia, já tem uma discursiva mais profunda da negritude, não todos, mas uma grande parte sim. E cada um vai fazendo ao seu jeito, né? A gente escolher os teóricos que a gente quer trabalhar. No meu caso, eu queria fazer uma tese com... Não é questão de separação, é questão que já estamos separados, então vamos ver o que ficou do lado de cá, né? Aí de trabalhar a questão de mulheres negras também, uma teoria mais negra. Mas ainda não é possível, porque o assunto que eu escolhi é muito diverso, que era a questão da religião neopentecostais, e aí eu tive que buscar nas fontes, que na verdade a maioria são fontes brancas, né, que trabalham esse tema, até porque a gente está chegando devagarinho ainda. Mas eu vejo que tem que fazer uma conscientização, tem que trabalhar na família mesmo, trabalhar com essa questão do amor. Meus pais trabalharam muito isso com a gente, de falar que a gente nunca falava assim, você é bonito, você é linda. Achava, mas não falava. Mas falava assim, você tem que ser forte, você tem que... Olha, aconteceu isso, assim, em tal lugar, contava muitos exemplos. A minha mãe contava muitos exemplos da fase que ela trabalhou sempre na casa do outro, né? Sempre morou na casa do outro, que era nas casas das patroas. Às vezes não queria ficar, mas por causa do dinheiro ficava muito tempo, cuidando de filhos já de 10, 11 anos da patroa. São crianças, às vezes, com um costume muito diferente, que não pode fazer nada que agrave para não perder o emprego, na verdade. Então, hoje a gente já tem, não é que melhorou, não, a gente está aí no mapa da fome, pegar osso no mercado, a gente vai olhando quem é que está pegando esses ossos, ainda tem uma grande maioria, né, para para que não morra de fome. E eu fico vendo, então, isso tem que ter conscientização também. Esse povo não é que são inconscientes, eles não têm oportunidade nem de parar para pensar, porque tem que pensar como é que vai resolver aquele problema do cotidiano, né? Então, acarreta bastante para nós que somos ativistas, que somos de movimento que está mais à frente. Faz muitos anos que a gente está com o livro na mão, está tentando falar com o outro, está tentando comunicar, e ainda estamos muitas vezes, sem encontrar uma saída para as questões, né? Mas tem que estar buscando fortalecer o outro que não teve nem essa oportunidade também, né? Sem dúvida. Yaguna, a senhora é descendente iorubá, né? Pelo que mostra, sim. Eu não tenho uma prova assim que sou descendente iorubá, né? Mas as pessoas que me conhecem, pelos nigerianos que tem por aqui, eles falam que se eu chegar na Nigéria, eu serei uma nigeriana, né? Pelo perfil, pela cor, pela altura. Mas deve ter nigeriano baixinho também. Eles falam assim, não, a senhora passaria batido como nigeriano. E aí eu fico acreditando que sim, porque quando eu fui para a África do Sul, na conferência de Durban, os nigerianos vinham na minha direção e diziam, África, África. Quando via que era Brasil, estava escrito no crachá, Brasil, Pelé, Ronaldo. Tá tudo bem, tudo isso um pouco, né? Mas o que ele conhece mais são o futebol do Brasil. Então a gente tem outro
um outro caminho, né, para que a gente seja conhecido por esse outro caminho, esse outro viés também. Porque para eles sabem do racismo, eles vivem o racismo também, mas é diferente quando você está num país majoritariamente de negro e está num país que também é majoritariamente de negro, mas que não tem esse reconhecimento de negritude, de direitos, né? Eu falo, a gente é majoritariamente numérico, mas somos muito diferentes no poder aquisitivo. Né? Então, o que aconteceu? Até eles falam para a gente, mas nós somos, meus pais foram trabalhadores. Falei, o meu também. Meus avós trabalharam muito. Falei, os meus também. Então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aí. Eu cheguei a entrevistar alguns africanos aqui no canal e a impressão e conclusão que eu chego é a seguinte, que a noção que eles têm de racismo e racismo estrutural é muito diferente da nossa. Como é que a senhora vê isso? Então, porque eles estão dentro de casa, né? Estão na casa deles lá. Quando eles vêm para a nossa casa, que eu chamo de nossa, eles falam que não é minha também, mas eu afirmo que é, porque eu estou aqui há muito tempo. Aí fica mais difícil para eles estar enxergando esse racismo. Só quando há uma coisa mais exacerbada aí que eles conseguem perceber que é racismo. Para a gente, não. O gesto, a fala, a gente já está entendendo o que é o racismo. Entendendo o que é. No consultório médico, no consultório odontológico, no consultório, qualquer forma que tenha que trocar, na verdade, até mesmo toque, né? Porque o médico tem que tocar no paciente. Então, às vezes a gente percebe que tem uma distância muito grande ainda, mesmo quando é para cuidar do olho, que não é tão difícil assim. Um exemplo, né? O olho, o ouvido, de toda forma, eles acham muito... Então, para eles, é difícil para entender. Eles acham que é econômico. O problema é econômico. Não é econômico. É econômico, social e racial. Né? Tudo junto. Aí eu falo que não é uma questão, porque para nós não foi dado esse direito. Né? Porque a grande sacada que foi feita foi no momento em que o Brasil... que eles dão que o Brasil, que os negros conquistam a sua falsa libertação, não é? Que foi dada. Na verdade, não deveria ter sido dada, porque já estava sendo conquistada, a maior parte já estava liberta. Mas que, nesse mesmo momento, em seguida, já cria a lei de terra. Então, a terra passa a ser vendida. Mas muitos dos negros que compraram sua euforia tinha terra já. A terra tinha suas casas, que foi tomado também para troca de valores, né? Porque quem estava chegando que tinha direito a ter terra. Então, por isso que a gente ficou. Está aqui há tanto tempo, não tem. Né? Não tem os mesmos direitos, o mesmo poder aquisitivo. Agora que melhorou um pouco por causa das cotas, que a gente teve direito de ir para a universidade, teve direito de cursar uma faculdade, fazer um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação, né? Tudo isso foi depois da lei de cotas. Eu acredito que foi. Muita gente fala, eu não preciso de esmola. Sim, não precisa de esmola, mas também não faz, né? Então, pega o que tem, na verdade, tem que provar, o peso é igual, você tem que saber as mesmas coisas, ou tem que estudar um pouco mais, porque você já tem uma defasagem, no meu caso, tinha uma defasagem muito grande de conhecimento, né? E aí, teve até uma professora que disse para mim, para que você quer fazer, quando eu estava fazendo mestrado? Mestrado. Se você já tem o saber, para que você quer o conhecimento? Eu falei, para somar. Saberes e conhecimento, né? Então, quer dizer, você tem que fica no teu lugar. Por que você quer sair do teu lugar sendo que você já está, né? Então, a gente vai percebendo que é dessa forma. Eles acham que é na verdade, um desperdício. Por que vai gastar dinheiro com eles? Por que vai? Porque, na verdade, nós deveríamos ter sido indenizados. Não fomos. Então, temos o direito dessa cota e que os brancos também têm cotas. Tem a cota do boi, tem várias cotas que tiveram antes das nossas e tem ainda agora. O que é esse poder? Não é o que o outro saiba mais do que a gente sabe. É que ele tem mais poder e tem mais alcance às coisas. Né?
alcance as coisas mais diversas. E a gente não. Quem é que vai fazer sanduíche fora do país? Na verdade, alguns dos negros vão fazer sanduíche, mas é muito raro. Na verdade, são eles, de novo, que vão fazer sanduíche, até porque tem como bancar, tem como sair do país mesmo para fazer sanduíche, tem mais comodidade lá fora, né, que a gente tem que bancar, dar uma de louco também para se encaixar nos padrões de fora, né? Tem a dificuldade do idioma, né? Que a gente faz um mestrado, faz um doutorado, mas a gente fica aquém ainda no idioma, que deveria ter sido mais fluente, a gente teria mais alcance. Isso também abre porta, né? Idioma. Se eu não quer estudar outras coisas, só idioma já abre muitas portas, né? Faz com que a gente tenha diálogo com o outro, mesmo da América Latina, com mais facilidade. Falo mesmo da América Latina, porque a gente não tem essa proximidade com a América Latina. A gente tem mais o lúdico dos americanos, de atingir os americanos, de posicionar como se fosse, né? De fora do país, os negros de fora do país, eles percebem, eles não falam, eles têm muito medo, porque eles estão num país estranho, é diferente, né? Então, eles falam sempre palpando, sempre a gente percebe. Eu convivi muito com os nigerianos, e eles falam, e eles não abrem muita boca, porque já sabem, por qualquer coisinha a fronteira está ali, né? A fronteira está ali, e eles vêm para buscar suporte para eles, suporte para quem ficou, né? Então é muito louco. É uma eterna luta, Yaguná. Verdade. E continuamos aqui na luta, nos aquilombando, né? A senhora aí no Paraná, nós aqui em Minas, e os outros Brasil afora. E é nesse axé, nessa força que a gente vai encerrando nossa entrevista aqui. Isso. Gratidão pela sua presença, muito axé, muita força. Minas Negras Gerais lhe agradece de coração, nossos telespectadores também. Muito obrigado. E deixa uma mensagem a todos os pretos e pretas Brasil afora. Diga lá. Olha, a mensagem que eu diria é assim, não esmoreça, porque a gente tem muito a desbravar, mas o caminho já está não está mais fácil, mas está mais aberto um pouquinho do que no começo dessa luta, porque foi para os nossos pais, nossos avós, né, que tiveram que ter muita estratégia para que a gente estivesse aqui hoje. Então, a gente, o que puder fazer de benefício para nós, para a sociedade, para a comunidade, para nossas crianças negras, eu fico falando, eu faço o recorte de negros, sim, porque quem faz por nós somos nós mesmos. Tem os programas, tem as coisas, mas é tudo, né, dividido. Então, nós não estamos dividindo, nós estamos somando força, nos aquilombando e querendo que esse racismo, essa desigualdade seja cada dia menos, né? Então, eu acho que é isso. Uma das coisas, dos viés, é o estudo, outra coisa é a política. Todo mundo fala que tem raiva de política, mas é porque a gente não está vendo a política pela política. A política é bonita, é boa, eu acho muito bonita, muito importante, mas a gente não está vendo, na verdade, esse viés político agora, porque até nem dá para ser, porque da forma que está, ver depois como é que fica. Então, eu gostaria que a gente tivesse muita força para passar por esse momento e para galgar dias melhores, se não para nós, para os nossos menores, nosso pequeno que está vindo. Menor, eu não gosto, porque a palavra menor também já é. Criança e menor tem uma diferença muito grande, né? Então, eu fico mais com a criança, que são as nossas também. Que as nossas crianças têm o direito que nós não tivemos, que os filhos deles têm o direito que eles vão ter, que vai ser compartilhado, e que não precisa esperar outra geração para compartilhar os direitos e os conhecimentos. Isso que eu gostaria, né? Muito. Fé, que vai levar, gente. Fé e a resistência, né? A resistência. Muito bem. Eu conversei hoje com a Ialorixá Dalzira, diretamente do Paraná, a mineiríssima paranaense, e a Ialorixá Dalzira, que aos 81 anos
defendeu a sua tese de doutorado. Deixa aqui também nossos parabéns. Obrigada. E a Lorixá da Alzira é prova de um Brasil negro que dá muito certo. Força para nós. Força. Valorize a cultura afro, a identidade negra, a ancestralidade e a pluralidade do povo negro. Apoie o Minas Negras Gerais. Pix minasnegrasgerais@gmail.com. Bora nos aquilombar! Inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos. Os tambores de Minas soaram, seus tambores nunca se calaram.